está junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar, e tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, e grande, tão grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o seu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. E grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o seu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Aleluia. Glória E céu. Bendito seja o teu nome, Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós te agradecemos nesta manhã. Vamos ouvir a palavra de Deus com o diácono Marivaldo. Você pode aplaudir o Senhor aí no seu lugar, bem forte. Bom dia, queridos. Paz do Senhor Jesus. E o Senhor Deus para a nossa reflexão. Palavra de Deus nesta manhã para nós. Se encontra em 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, vai dizer bem assim, a partir do versículo 1: Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer por ti? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Só até aqui, queridos. O tema da mensagem das nossas vidas nesta manhã é: o que tu tens em casa? Essa história narra a história de uma mulher a qual seu esposo, seu marido, o seu provedor, o provedor da casa, da família, do sustento, tinha falecido, tinha morrido. E o seu esposo temia ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, e deixou algumas dívidas para esta casa dessa mulher. E essa mulher tinha 2 filhos, e a lei permitia que, se uma família tivesse uma dívida e tivesse filhos, aqueles homens ao qual tinha direito a receber aquela dívida, eles podiam levar os filhos cativos até que a dívida fosse paga. E é nesse cenário de dor, de sofrimento, de angústia, de perda, na história de uma mulher, que Eliseu se apresenta. Mas Eliseu não chegou até essa mulher simplesmente porque ele quis chegar, por coincidência. Era o Senhor Deus que tinha direcionado todas as coisas para Eliseu. E quando a mulher argumenta para Eliseu: o meu esposo, o falecido, era teu servo, temia ao teu Senhor, eu tenho 2 filhos, os credores estão aqui querendo levar meus filhos. Aquela mulher, pastor Samuel, só olhava para as perdas dela. Natural das nossas vidas, nós só olhamos para nossas perdas, e às vezes nós não olhamos para aquilo que Deus preservou nas nossas vidas. Ela só olhou para as perdas, ela não olhou o que Deus tinha preservado. Deus tinha preservado um pouco de azeite na casa dela. Mas é natural nós argumentarmos: aconteceu isso comigo, estou passando por essa situação, por esse problema, por essa luta, por essa adversidade. Isso é lógico, é o que todos fazem. Mas Eliseu vai nos ensinar algo extraordinário esta manhã. Ele não perguntou: o que está acontecendo com você? Você perdeu seu marido? Os credores querem levar seus filhos?
Você não tem dinheiro? Você está endividada? Você não tem como sustentar? Eliseu não olhou para as perdas daquela mulher. Eliseu fez uma pergunta fora da lógica para aquela mulher. Você imagina você estar vivendo um momento onde você perdeu seu ente querido, onde os credores estão querendo levar seus filhos, aonde você tem dívida, você não sabe como sanar essa dívida. Chega um homem de Deus e fala assim: o que tu tens em casa? Aparentemente essa pergunta não tem lógica de Eliseu. Eliseu, eu estou vivendo um momento de dor, de sofrimento, de perda, eu estou vivendo um luto, e você vem perguntar o que eu tenho em casa. Às vezes esse é o nosso argumento para o Senhor. Senhor, olha o que está acontecendo comigo, porque isso está acontecendo na minha vida. Eu sou teu servo, eu sou tua serva, Senhor. Olha só, eu perdi isso. Olha que situação difícil, eu não sei mais como fazer, eu não sei como prosseguir, não tem mais esperança para a minha vida. O que eu faço? Queridos, quantas vezes nós agimos nessa mesma condição dessa mulher? Olhamos só para as perdas, olhamos só para nossas dores, para nossas mazelas, para os nossos sofrimentos, e às vezes esquecemos de olhar para aquilo que Deus tem preservado na minha, na sua vida, na nossa casa, querida. E Eliseu pergunta: o que tu tens em casa? Em meio ao sofrimento, ao luto, à dor de uma mulher, Eliseu pergunta: tu tens alguma coisa em casa? O que você tem em casa? Ela responde: eu tenho um pouco de azeite na botija. Aparentemente era insuficiente aquele pouco de azeite na botija para aquela mulher. Aparentemente era muito pouco, era quase nada, mas ainda havia um pouco de azeite na casa daquela mulher. E o pouco que ela tinha, aquilo que parecia insuficiente para resolver a situação momentânea e futura daquela mulher, foi o suficiente para Deus operar o milagre. Às vezes nós vamos passar por situações adversas nas nossas vidas, mas hoje o profeta, o homem de Deus, está ensinando para nós: não olhe para aquilo que você perdeu, não olhe para a segurança, olhe o que Deus preservou na sua vida, na minha vida, na nossa vida, que nós temos em casa. Será que se Deus perguntar o que tu tens em casa, em meio ao sofrimento, em meio à luta, será que Deus vai olhar e vai ver ainda um pouco de esperança, vai ver ainda um pouco de fé, vai ver ainda um pouco de amor, um pouco de paz, um pouco de perdão no seu coração, um pouco de misericórdia? O que nós temos ainda na nossa casa, querido, em meio às perdas, em meio aos problemas, será que ainda existe uma chama pequena, seja qual for, no nosso coração de fé? Se tiver, pode ter certeza, pode ser o mínimo que for, mas isso é o suficiente para Deus mudar o quadro, para Deus mudar a sentença, para Deus mudar a história. Que nós possamos tirar o nosso foco das nossas perdas e possamos focar naquilo que Deus preservou na nossa vida. Quando a casa parece vazia, quando nós olhamos e só olhamos para as negatividades da vida, quando nós olhamos que não tem mais saída, não tem mais solução, Deus vê possibilidade. Aonde o homem não vê possibilidade, aonde o homem vê insuficiência, vê quase nada, Deus vê possibilidade. E quando Ele vê possibilidade, não há nada que possa impedir o agir de Deus acontecer na minha e na sua vida, querido. A história dessa mulher revela o poder de Deus em transformar crise em milagre, em transformar pouco em muito, em transformar aquilo que é impossível no possível. Esse é o nosso Deus. O Deus de Eliseu continua sendo o mesmo Deus. E esse é o Deus das nossas vidas, é o Deus que transforma a nossa história e está transformando a cada dia a nossa casa, a nossa família. A crise da viúva, o que ela estava enfrentando, o que ela estava passando naquele momento? Dor, perda, ameaça, crise financeira, crise emocional, crise familiar. Olha a situação que aquela mulher está enfrentando. Você acha que nós também estamos privados de algum momento da nossa vida se deparar com esse tipo de crise?
No momento da sua vida você pode encontrar a crise da dor, ou da perca, ou da ameaça, ou da crise financeira, ou da emocional, ou da familiar. Mas sabe de uma coisa? Essa situação que essa mulher estava vivendo, uma mulher viúva, representa a situação de muitos de nós, ou que às vezes já enfrentamos, ou que às vezes iremos enfrentar. Mas sabe de uma coisa? Seja qual for a situação, Deus, Ele está perguntando para você. Não é o que você perdeu, é o que Ele preservou na minha e na sua vida. O que tu tens em casa? Essa foi a pergunta de Eliseu para aquela mulher naquele dia. O que tu tens em casa? E Deus, ainda assim, em meio aos problemas, em meio às lutas, em meio aos dilemas, nós perguntamos para Deus: olha a minha dor, Senhor. O Senhor não está me vendo? Tem compaixão de mim? Tem misericórdia de mim? Olha, eu sou teu servo. Olha a minha situação, Senhor. Mas Deus não olha para a situação. Nessa história dessa viúva aqui, Deus não. Sabe por quê? Porque nenhuma situação sai do controle das mãos dele. Ele olha e pergunta. A pergunta de Eliseu não foi para os credores, não foi para os vizinhos, mas foi para aquela mulher viúva que estava enfrentando essa crise. O que tu tens em casa? O foco não foi o que ela tinha perdido. O foco não foi na situação que ela estava passando. O foco foi o que você tem em casa. Que possamos, a partir de hoje, quando a crise bater na porta da sua casa, seja o que ela for, a crise da dor, da angústia, do desprezo, uma crise familiar ou sentimental ou emocional conosco mesmo, não olhe para ela, olhe para dentro de si e se pergunte: o que Deus preservou na minha vida? Queridos, Deus tem preservado a minha e a sua vida. Às vezes a dor pode até chegar, a luta pode até chegar na nossa vida, a enfermidade pode até bater na nossa porta, os amigos podem até nos desprezar, mas Deus tem preservado a minha e a sua vida, e isso foi Deus que nos deu, e isso é maravilhoso, porque a partir do nada Deus faz tudo, a partir daquilo que é pouco Deus faz o muito, querido. Mas às vezes nós não queremos isso, nós queremos mais de problemas, e agigantamos o problema e esquecemos daquilo que Deus tem preservado na nossa vida. Que possamos mudar o foco a partir de hoje, que possamos olhar para aquilo que Deus tem preservado na nossa vida. Faça diferente. A lógica é: lógico eu vou olhar para a minha dor, lógico eu vou olhar para o meu problema, para a minha crise. Essa é a lógica humana, mas Deus não age com a lógica humana. Deus não vê como o homem vê, Deus vê diferente. Por isso que o profeta de Deus disse: mulher, o que tu tens em casa? Irmãos, imaginam você passando uma situação difícil, de dor, de perda, de angústia, de sofrimento financeiro, familiar, e o homem de Deus, você recorre a ele ou a ela, o homem de Deus, pensando que vamos orar aqui, porque a lógica é: Eliseu vai orar ao Senhor, o Senhor vai mandar prover alguma coisa, né? É o homem de Deus, ele vai falar na igreja dele lá, ajudar um dinheiro, uma vaquinha, para que ajudar a pagar os meus credores, ou fazer uma cesta básica, e me ajudar. A lógica humana diz isso, e temos que fazer isso sim, mas quando a lógica humana termina, Deus começa a agir. Quando nós agora, o negócio não tem mais jeito, não dá, é Deus que começa a agir nas nossas vidas. Às vezes nós sentimos contrariados por Deus. Eu imagino aquela mulher naquele dia, ela foi ao homem de Deus pedindo um socorro financeiro, uma ajuda para esta vida, e o homem de Deus pergunta: o que tu tens em casa? Será que se fosse eu e você, qual seria a nossa resposta para aquele homem? Achei que você era homem de Deus, eu pensei que você era, mas você não é não. Você não está se condoendo com a minha dor, com o meu problema, com a minha crise, vem me perguntar o que eu tenho em casa? Essa pergunta sua é sem lógica. Vou procurar outra pessoa, vou procurar lugar. Às vezes nós até perdemos a esperança e a fé, porque nós sempre queremos a resposta que vai satisfazer o nosso ego, o nosso coração, o nosso desejo momentâneo, que vai suprir as nossas perspectivas. Mas Deus age diferente, querido. Deus age com aquilo que você tem. E o que é que você tem em meio ao caos? Será que você ainda tem fé?
Será que você ainda tem esperança? Será que você ainda crê em Deus que Ele pode resolver e solucionar o problema? Porque foi a partir do que ela tinha que Deus operou milagre. E Deus vai operar milagre a partir do que você tem. E Deus está perguntando nessa manhã: tem fé aí? Tem esperança aí? Se tem, você pode ter certeza, você vai presenciar milagre de Deus na sua vida. Ela olha para a falta antes de olhar para o que tem. A dor nos torna seletivos, pois percebemos o que perdemos e ignoramos o que Deus preservou. Cuidado com a dor. A dor nos torna seletivos para as perdas, não para o que Deus preservou. Que em meio à dor possamos olhar para aquilo que Deus tem preservado na minha e na sua vida. Naquela época o azeite era muito importante, que servia para fazer alimentos, para acender o candeeiro ou lamparina, servia para tratar enfermidades. Também celebrava as festas, a época, que se fazia o azeite. Então era de suma importância para toda a casa naquela época ter azeite nas suas casas. Porque azeite naquele tempo era o alimento mais rico, o alimento que dele se proporcionava vários outros benefícios. Mas o azeite parecia insuficiente, era só um pouco de azeite na botija, para ela era um pouco demais, não dava para fazer nada, não dava para fazer diferença, mas para Deus era o suficiente. Era o ponto de partida para o milagre. Que nós possamos, a partir desta manhã, mudar o nosso foco. Qual tem sido o seu foco? Estamos começando mais um ano, o ano de 2026. Que você, a partir de hoje, mude o foco. Talvez o seu foco é nas circunstâncias da vida, nas adversidades, nas crises, nas perdas, melhor dizendo. Mas Deus quer que nós, a partir de hoje, mudamos o nosso foco. Tire o foco das perdas e foque naquilo que Deus tem preservado. Se nós formos olhar, meus queridos, quantas coisas Deus tem preservado na nossa casa, preservado a nossa saúde, a nossa família, o nosso emprego, a nossa saúde física, mental, sentimental, espiritual. Tem preservado nossas amizades, a nossa comunhão com Ele. Tem preservado a nossa liberdade de ir e vir. Queridos, nós somos privilegiados, porque tem países, tem nações aí onde o governo está reprimindo, onde a pessoa não tem liberdade de pegar uma Bíblia, se ele expressar uma Bíblia, se ele ler uma Bíblia, ele vai preso. E hoje nós temos essa total liberdade. E às vezes continuamos focando aí nas perdas. Ah, Senhor, olha isso que está acontecendo. Olha que se Ele é Deus, se Ele é Senhor, que possamos focar naquilo que Deus tem preservado. Faça uma reflexão nesta manhã. Quantas são as coisas que Deus tem preservado na sua casa, na sua família, no seu convívio social, familiar. É motivo de nós glorificarmos a esse Deus Todo-Poderoso, que mesmo mediante ao caos, Ele manda alguém ao seu encontro, ao meu encontro, para dar nós a solução da nossa vida aqui. E aquela mulher, quando ela olha, ela faz até um pouquinho de azeite, o profeta fala: pega. Isso é o ponto de partida para o milagre. Agora você pega emprestado vários botijos com seus vizinhos, entra para a tua casa, fecha a porta e pega o pouco que você tem. É do que você tem que o milagre vai acontecer. E começa agora a despejar, ou seja, a encher as outras vasilhas que estavam vazias. Aquela mulher obedeceu. Aquela mulher creu na palavra do nome de Deus. E ela começa agora a despejar um pouquinho de azeite que ela tinha na botija nas outras vasilhas. E ali começa a multiplicação. Ali começa o milagre. Toda ação tem uma reação. A ação daquela mulher foi crer naquele pouco de azeite que ele tinha. Crer em quem? Crer na palavra do profeta que Deus mandou ele dizer.
Ela creu. Ela teve a ação dela. E Deus fez uma reação. Deus operou o milagre, multiplicou o azeite que ela tinha na botija. Foi a partir do que ela tinha. O milagre vai acontecer a partir daquilo que você tem. Grave bem isso. É daquilo que você tem. Você tem fé para crer que o milagre pode acontecer? Isso é o suficiente para Deus. Ah, mas é pouquinha fé, não tem problema. Deus não manda você ter muita fé. Basta você ter um pouquinho, seja qual for de fé. É aí que é o ponto de partida para Deus operar o milagre. Que possamos, nesse ano de 2026, olhar para aquilo que Deus tem preservado na nossa vida. E assim fazendo, você vai ver. É pouco. Na minha mão é pouco. Na minha mão é quase nada. Na minha casa não dá para nada, só dá para hoje. Mas na mão de Deus, sob a palavra liberada de Deus, é o suficiente para Deus operar o milagre. E aquele azeite encheu toda a botija. Aí o profeta disse assim: agora tu vais, vende esse azeite, paga a sua dívida, e você e os teus filhos vivam do restante. O milagre de Deus não é momentâneo, é para o futuro também. O que Deus quer fazer na sua vida não é só para hoje, é para o seu futuro também. E o futuro que Deus tem para você é com Ele na eternidade, querido. Basta você crer, basta você ter um pouco de fé no seu coração, na sua vida, e dizer: Senhor, ainda tem azeite, ainda tem fé, ainda tem esperança, ainda eu creio em Ti, Senhor. Porque Jesus não quer só resolver o problema para agora imediato, Ele quer resolver o problema para a sua vida toda. E o problema da humanidade é o pecado, e esse problema só Jesus pode resolver. Que você possa crer na palavra do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas esta manhã. Nossa mão de palmas para o Senhor, por gentileza. Glória a Deus, faça o salmo.